Olá, caros estudantes, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante da biologia chamado de citologia. A citologia é praticamente uma área da biologia que vai estudar a parte inicial, né? Quando a gente começa a trabalhar a biologia, a gente fala de fato sobre a citologia. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa área que vem da palavra grega kitos, que significa célula, e logia, que significa estudo. Logo, o estudo da citologia é o estudo das células. Para Philip Cierkavik, nós temos a célula como sendo a menor unidade viva de todos os seres vivos. Essa menor unidade viva de todos os seres vivos praticamente acontece inúmeras de reações metabólicas que vão se suceder de uma maneira organizada e eficiente. Essa unidade chamada de célula, ela vai ter uma forma e uma função específica para todos os seres vivos. A única exceção ao termo célula poderia ser aplicado aos vírus, que não são formados por células, mas precisam estar dentro de uma célula para realizar seus processos biológicos. Diante disso, quando falamos em citologia, todo o estudo das células ele é pautado em uma teoria, a chamada de teoria celular, do século XIX, defendida por dois principais cientistas, um chamado de Matthias Schleiden e o outro chamado de Theodor Schwann. De acordo com eles, todos os seres vivos são formados por células, em maior ou em menor grau, com mais ou com menos células. De acordo com eles também, toda célula poderia se originar a partir de uma outra pré-existente pelo mecanismo básico da divisão celular. E também, de acordo com essa teoria, todas as reações químicas que se sucedem na célula basicamente são fundamentais para a vida e para os seres vivos. Tudo que é processo biológico, metabólico, ocorre no meio intracelular. Então, tanto Matthias Schleiden como Theodor Schwann, eles são fundamentais para corroborar a ideia da existência das células como unidade básica de todos os seres vivos. Quando falamos nessa área, temos que identificar as principais estruturas celulares. Em se tratando de uma célula eucariótica, ela é dotada de três estruturas básicas. A primeira estrutura é a estrutura que envolve e delimita a célula, chamada de membrana plasmática ou membrana celular. A segunda estrutura é chamada de citoplasma, e o citoplasma é toda a porção líquida no meio intracelular. E, por fim, a última região, chamada de núcleo celular. Então, essas são as três partes básicas que nós temos da célula: membrana, citoplasma e núcleo celular. Diante disso, temos uma célula eucariótica animal. Vamos agora falar da primeira estrutura celular, chamada de membrana plasmática. A membrana plasmática também pode ser chamada de membrana celular. Essa membrana plasmática, chamada de membrana celular, como podemos observar, ela é um envoltório presente em todos os tipos de células, sejam elas células procarióticas ou eucarióticas. Desde as células mais simples até mais evoluídas, nós temos a membrana plasmática. É ela que é responsável por dar forma às nossas células. Células alongadas, células quadradas, células das mais diversas formas possíveis dependem da membrana plasmática.
ela também é responsável por separar o meio intra, que é o meio dentro da célula, em relação ao meio extra, que é o meio fora da célula. Essas são as três principais características dessa membrana. E se tratando da membrana plasmática, ela tem uma composição química. A composição química dessa membrana diz que ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. A bicamada de fosfolipídios, também chamada de membrana bicamada lipoproteica, formada tanto de lipídios como de proteínas, que são os dois principais componentes dessa membrana celular. Em se tratando de uma célula eucariótica animal, a sua membrana é formada de fosfolipídio, essa bicamada de fosfolipídio, onde a região inicial, que é a região da cabeça, é uma região chamada de hidrofílica. É uma região que tem afinidade com a molécula de água. É uma região polar. Em contraposto, existe a região da cauda, que é a região apolar, que não tem afinidade com a molécula de água. E também as proteínas imersas nessa membrana. As proteínas integrais, que ocupam todo o espaço da membrana, as proteínas periféricas, que ficam na periferia da membrana, as proteínas de canais, uma série de proteínas que vão estar presentes ao longo da membrana celular. Além dessas proteínas e fosfolipídios, podemos também encontrar, por se tratar da membrana de uma célula eucariótica animal, a presença de carboidratos, que vão formar o glicocálice, e a presença também do colesterol, que é um tipo de lipídio encontrado apenas na membrana da célula eucariótica animal. Em se tratando da membrana plasmática, ela tem um nome, específico para essa membrana, que é chamado de modelo. E esse modelo é chamado de modelo mosaico fluido. De acordo com esse modelo mosaico fluido, os fosfolipídios da membrana, eles têm a capacidade de serem dinâmicos, eles têm a capacidade de praticamente se movimentarem ao longo da membrana da célula, tá? Então, ele é uma estrutura com uma certa fluidez e com uma certa capacidade de poder se mover dependendo da necessidade celular. Essa membrana tem diversas funções. Por se tratar de uma membrana, a principal função da membrana plasmática é atrelada à capacidade chamada de permeabilidade seletiva, ou seja, essa membrana tem a capacidade de selecionar elementos que podem entrar e que podem sair da célula. Tá? Esse é um pré-requisito básico para caracterizar essa membrana. Não meramente permeabilidade seletiva, mas também reconhecimento celular. Ela tem a capacidade de reconhecer um elemento estranho e tentar impedir que esse mesmo elemento adentre na célula. Impedir, por exemplo, que um antígeno, que é um elemento estranho, possa adentrar numa célula e causar algum mal. Bem, a membrana plasmática ou membrana celular, ela apresenta alguns envoltórios externos a ela. E esses envoltórios, dentre os quais podemos caracterizar o glicocálice. O que seria o glicocálice? O glicocálice, ele é uma camada, tá? Ele é um cálice e ele é um cálice de açúcar, que está presente externamente à membrana da célula. Só que esse glicocálice, ele é mais encontrado na célula eucariótica animal, E esse glicocálice, por sua vez, ele é uma camada de açúcar frouxa. É uma camada de açúcar frouxa que reveste externamente a membrana com a finalidade de garantir a proteção, por ser uma camada extra à membrana plasmática, reconhecimento, também reconhecendo alguns elementos estranhos que tentem a entrar na célula, e também por ele ter uma espécie de ser frouxo, pode apresentar uma certa capacidade de nutrição. Ele pode reter
elementos importantes para uma célula eucariótica animal. Então, esse é o glicocálio. Além dele, podemos encontrar especializações da membrana. Dentre as principais especializações da membrana da célula, nós temos uma chamada de microvilosidades. As microvilosidades são desdobramentos da membrana plasmática, bem pequeno. Eles são encontrados preferencialmente nas células intestinais e têm a finalidade de aumentar a absorção de nutrientes, tá? Essas microvilosidades presentes nas células intestinais, eles aumentam a absorção de nutrientes por meio do mecanismo chamado de pinocitose, que é o ato de englobar partículas menores na célula por meio dessa estrutura. Uma outra especialização da membrana também é o chamado de desmossomos. Os desmossomos são caracterizados como sendo filamentos proteicos que ficam entre uma célula e outra. A finalidade desses desmossomos é unir lateralmente cada uma dessas células, né? É muito encontrado esses desmossomos nas células epiteliais, que são as células da pele e também as células do músculo cardíaco, tá? Unindo lateralmente essas células aí com essa finalidade. Além dos desmossomos, existem também uma outra especialização chamada de hemidesmossomos. E se tratando do hemidesmossomos, eles são pedacinhos de desmossomos, por isso que o termo hemidesmossomo, tá? Eles vão estar localizados no extrato basal, que é a parte mais baixa da célula, e vão se aderir às camadas mais inferiores dos tecidos. As funções dele é adesão, né, no extrato basal dessa célula e também garantindo que essa célula ela esteja no seu devido lugar, como no caso as células epiteliais. Então, também é uma outra especialização. A penúltima especialização da membrana recebe o nome de junções comunicantes, também chamada de junções tipo gap, né? São formadas por proteínas que vão ser como uma espécie de membrana, de ponte, que vai passar, né, por uma espécie de um canal proteico, elementos de uma célula para outra. Podem ser íons, podem ser moléculas, por meio dessas junções. E essa comunicação de uma célula para outra se dá por meio dessas estruturas, muito encontrado nas células musculares, garantindo a passagem de íons para o processo da contração muscular. E a última estrutura, que faz parte das especializações da membrana, ela é chamada de zona de oclusão. Nas zonas de oclusão também são junções celulares formadas por proteínas, tá? Só que agora, como o termo já diz, oclusão, ela vai impedir a passagem de moléculas entre essas células. Essas zonas de oclusão, elas são encontradas também nas células epiteliais, nas células da nossa pele. Então, acabamos aqui mais uma aula de biologia. Hoje eu falei para vocês sobre a citologia e as principais características da membrana celular e suas devidas especializações. Caso tenham qualquer dúvida, favor procurar os monitores. Gostaria de agradecer a paciência e a presença de todos. Até a próxima. Bye, bye!